Irmãos, olhando para frente, após as celebrações que tivemos no domingo passado, dos 35 anos de Peniel, 35 anos em que o Senhor nos concedeu a graça de estarmos reunidos aqui para louvar e bendizer o Teu nome, nós encontramos em um contexto pós 35 anos, que já começou na segunda-feira, né? A verdade começou no dia 23, porque o aniversário mesmo foi dia 22, né? Então, a partir do dia 23 de agosto, nós encontramos, ao olhar para frente, desafios a serem superados, levando em consideração o tempo, a ocasião, a sociedade, o contexto histórico e tudo mais que tem a ver com a nossa realidade. Tem algumas coisas que elas permanecem como realidades. O pecado, por exemplo, ele é uma realidade permanente que vem de geração após geração, desde a queda. Mas nós encontramos no decorrer a própria história roupagens, formas como o mundo apresenta-se. E ao olharmos para trás, é preciso termos o cuidado de não cairmos em um saudosismo, que é a valorização exagerada, demasiada do passado. Isto porque, embora tenhamos muito a considerar, aprender com a própria história, através dos erros e acertos que nós tivemos, hoje muitas coisas mudaram em termos de roupagem, em termos de realidades, como por exemplo, a cidade, a sociedade, tecnologia, emprego, né? Estrutura familiar que nós ouvimos falar nos nossos dias, onde a família encontra-se em crises, e tantas outras manifestações. Por isso é preciso, mais do que nunca, talvez, aprendermos a discernir o tempo e o modo para atuarmos no contexto em que vivemos. Senão a gente se perde no decorrer da história. Mas é preciso aprender a discernir o tempo e o modo, sem perder os referenciais da vida cristã. Os pilares que nos apontam, que sustentam, sem esquecer daquele que é o fundamento, Jesus Cristo, a pedra angular. Temos que ter o cuidado para não ficarmos paralisados apenas num saudosismo do passado. É preciso termos cuidado para não perdermos a nossa identidade em meio aos desafios do presente. É preciso aguardarmos preparados o futuro que nos espera. Como nós muito bem conhecemos, o futuro a Deus pertence, não é? Geralmente nós conhecemos bem essa frase. De fato, o futuro a Deus pertence. E como a Deus pertence, nós precisamos aguardá-lo com esta convicção no coração. Por isso, tais reflexões
de não ficarmos paralisados em um saudosismo do passado, como também não ficarmos envolvidos demasiadamente em nossos desafios, de tal forma que nós percamos referenciais da vida cristã. Tais reflexões nos levam a perceber a necessidade de considerarmos a respeito dos aspectos centrais da vida cristã. Retornarmos às Escrituras e considerarmos com urgência, cada dia, em todos os nossos momentos, quer seja num culto coletivo como este, quer seja em um culto pessoal, individual, que nós fazemos em casa, a sós com Deus, quer seja num contexto familiar. É preciso nós considerarmos a respeito destes aspectos, a fim de que os referenciais e os marcos da fé cristã sejam cada vez mais internalizados e encarnados por nós, levando-nos a sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, frutificando para a boa obra, dando frutos dos quais o Senhor se agrada, e se tornando cada vez mais uma pessoa que se identifica com Jesus, que é o propósito do nosso chamado, como nós aprendemos lá em Romanos, capítulo 8, que diz que nós fomos predestinados e chamados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Nada menor do que isso. Nada menor do que isso. Esse é o propósito do nosso chamado. E para isso, nós precisamos considerar os aspectos da vida cristã, desse nosso caminhar com Jesus. E pensando nisso, me veio à mente, ao coração, nós começarmos a ver esses aspectos centrais da vida cristã através desta carta maravilhosa, a carta aos Colossenses, uma das cartas conhecida como cartas da prisão, porque Paulo escreve quando ele encontra-se na sua primeira prisão, e então, dentre outras cartas, como Éfeso, Filipenses, Filemon, ele também escreve esta carta aos Colossenses. A circunstância em que Paulo se encontrava era uma circunstância de tribulação, mas é interessante como Paulo reage diante desta realidade de perseguição e de tribulação, e nós temos a aprender muito com Paulo, através da sua carta, onde Paulo escreve à igreja em Colossos, estabelecendo assim alguns desses aspectos centrais, os quais estavam sendo atacados por uma heresia. Os colossenses estavam sendo atacados por uma heresia chamada de heresia de Colossos, que era uma espécie de mistura, de pensamento gnóstico, judaico, dualista, filosófico e cristão. Era um sincretismo de pensamentos, de filosofias, de doutrinas. E Paulo, chega isso ao conhecimento de Paulo, e Paulo então, ele se vê com o dever de mandar esta carta aos irmãos em Colossos, aonde ele tem um objetivo principal,
que é de instruir a igreja a respeito da suficiência de Jesus Cristo, mostrando que se temos Jesus Cristo, temos tudo. Não precisamos de um complemento doutrinário. Se temos Cristo, nós não precisamos de uma vida legalista, de uma vida misticista. Não. Nós, em Cristo, encontramos o tesouro, as riquezas de toda a sabedoria, tudo aquilo que nós precisamos, e é isso que Paulo vai tratar nesta carta. Se nós pudéssemos dar um tema a ela, o tema seria a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para a sua igreja, Cristo é suficiente para mim e para você. Então, em meio aos nossos desafios, já precisamos entender isso logo de início. Mas também Paulo aproveita para ensinar a própria igreja o que diz respeito ao processo da santificação. Como se dá a santificação, que é o que ele vai falar mais detalhadamente a partir do capítulo 3. Então, essa carta é uma carta rica, importantíssima, embora seja uma carta pequena, mas é uma carta grande no que diz respeito ao ensinamento e ao conteúdo. E eu quero pedir para nós atentarmos aí para esse início da carta. Nós vamos hoje deter-nos apenas ao versículo 1 e 2, tá certo? Onde Paulo começa apresentando-se como um homem de sua época, um homem do seu tempo, um homem do século I, que embora estivesse inserido em uma cultura e dela utilizasse elementos, ele carrega na sua vida muito bem definido aquilo que é essencial da vida cristã, e dessa essência ele não abre mão, ele não negocia, ele não vê a cultura como totalmente boa, também não vê como totalmente má, ele consegue discernir esse aspecto do pecado que permeia a cultura, e sabe que a cultura encontra-se de alguma forma influenciada pelo pecado. E nós precisamos da mesma forma, uma vez que nós encontramos-nos inseridos em um contexto histórico, social, nós precisamos aprender a discernir o nosso tempo, entendendo que nós somos pessoas da nossa época, pessoas do século 21, 20 séculos depois do contexto de Paulo. Então vejamos nesse início o que é que nós aprendemos com essa saudação e com esse prefácio do apóstolo Paulo. Vamos ler juntos, verso 1 e 2, sentados mesmo, queridos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Amém. O que é que nós aprendemos de início nesta carta? Existem lições preciosas. A primeira coisa que a gente observa aqui é que Paulo apresenta-se como um porta-voz de Cristo.
E isso ele deixa claro quando ele utiliza a palavra apóstolo, que quer dizer enviado, comissionado, representante de alguém, comissionado com o poder de representar alguém. Embora Paulo não tivesse plantado esta igreja, porque não foi ele que plantou, ele não, assim, conhecia aqueles irmãos, apenas Epáfras. Então, embora ele não conhecesse a própria igreja, nós observamos que Paulo estava convicto de ser uma pessoa comissionada por Deus. Ele carregava essa certeza para instruir com autoridade a igreja, sendo um representante oficial do Senhor ungido. Paulo tinha essa convicção de ministério. E isso nos faz, de início, pensarmos em nós. Você tem convicção do seu ministério? Daquilo para o que Deus lhe chamou para fazer? Em meio a tantos desafios? A Peniel, a família Peniel, a igreja Peniel, comunidade Peniel, ela consegue discernir e perceber o seu ministério como igreja? Isso é fundamental na nossa caminhada, no nosso tempo. Porque senão corremos o risco de nos perder em meio a tantos desafios. Senão corremos o risco de nos desanimarmos em meio às tribulações, em meio às dificuldades que vêm ao nosso encontro. Paulo carregava esta convicção. A sua autoridade, ele sabia, embora tivesse uma formação boa no que diz respeito ao contexto judaico, ele era um fariseu, conhecedor da lei, conhecedor da palavra de Deus. Embora ele tivesse sido formado aos pés de um renomado mestre da lei, conhecido como Gamaliel, ele sabe que a sua autoridade não vem dessa formação farisaica. Ele sabe que a sua formação não vem de uma religiosidade vazia. A sua autoridade vem de Jesus Cristo, o Senhor exaltado. Foi Ele que chamou Paulo, e Paulo tem esta convicção. Nós observamos lá em Atos, capítulo 9, verso 15, que ele foi chamado para ser instrumento escolhido, para levar o nome de Cristo perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Em sua defesa diante dos seus irmãos patrícios judeus, veja o que ele diz lá no capítulo 22, no verso 21. Diz ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Quer dizer, Paulo, ele carregava essa convicção, ele tinha essa certeza. Não eram homens
Não era a religião que tinha chamado Paulo, era o próprio Senhor Jesus Cristo. E aquilo para ele era algo significativo. Era algo que trazia para ele uma perseverança no exercício do seu ministério. É devido a esta certeza que ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? É por esta certeza que ele diz: quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Jesus quem nos justifica. E é nessa certeza que ele também diz que nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem poderes, nada poderá separar do amor de Cristo Jesus. Mas por quê? Porque ele sabe por quem ele foi chamado. Ele sabe de quem ele era porta-voz. Ele sabe por quem ele foi comissionado. Ele sabe por quem foi dado o seu ministério. E isso é tudo para Paulo. Isso aí explica a perseverança de Paulo em meio a tantas tribulações, em meio a tantas lutas. Mas há um segundo aspecto que a gente aprende também aqui. A primeira é que ele é porta-voz de Cristo. O segundo aspecto é que ele é um porta-voz escolhido pela vontade de Deus. É o que ele diz no versículo 1 ainda. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Por vontade de Deus. Irmãos, se nós fôssemos parar para pensar, estivéssemos ali no primeiro século, em uma visão humana, meramente de homens, Paulo era uma das pessoas mais improváveis para ser apóstolo. Uma das pessoas mais improváveis. Ele perseguia a igreja. Ele concordou com a morte de Estevão, assinou embaixo. Sua conversão, irmãos, pegou o mundo daquela época de surpresa. De surpresa. Quer seja para os gentios, como também para os cristãos. Veja lá no capítulo 9, comigo, de Atos. Veja como o que fala Ananias, né? 9, 14 a 15, de 10 a 14, 9 de 10 a 14. Ora, havia um homem em Damasco, um discípulo, chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e lá, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha a reação de Ananias. Verso 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos temos ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor insiste.
Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. Mas Ananias, assim, quase que ele pergunta: tem certeza que é Saulo? É esse mesmo? Não é? Veja lá no verso 20, continuando. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Esse aqui é Saulo, já o Saulo convertido. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Mais uma vez, aquelas pessoas estavam meio que surpresas com aquela realidade. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Já fizeram logo um plano de ação para tirar Saulo de cena. Por quê? Porque Saulo, em uma perspectiva da nossa visão, era o mais improvável. Ele já era improvável para ser discípulo, e ainda mais para ser apóstolo. Mas Paulo, ele deixa claro que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Com isso, Paulo está dizendo que ele havia sido chamado do alto, e do alto também havia sido capacitado para desenvolver o seu ministério. Ele estava nas mãos de Deus, era Deus que o conduzia, era Cristo Jesus, a quem ele perseguia, que agora ele o adorava como Senhor da vida. Ele não era apóstolo por uma aspiração própria, como também por nenhuma nomeação feita por outros homens, e sim pela preparação divina. Veja lá na carta aos Gálatas, como Paulo deixa claro isso aí. Ele já deixa claro no início da carta. No capítulo 1, ele vai deixar bem claro isso aí. Verso 1, Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Veja o que Paulo fala a partir do verso 10 do capítulo 1. Porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro fazer a vontade, agradar a homens? Se fizesse a vontade de homens, agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Porque ele sabe que não dá para ter dois senhores. Então ele sabia que o seu Senhor era Jesus Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Era isso que Paulo carregava no seu coração. Era isso que ele carregava como convicção no seu apostolado. Ele fora escolhido
não foi por homens, foi escolhido por Deus. E isso, a falta desta convicção, irmãos, explica porque muitos ministros e ministérios têm fracassado. Porque não carregam a convicção por quem foram chamados. Muitos foram até chamados por Deus, mas eles não carregam essa convicção. E outros não foram chamados por Deus, foram chamados pelos homens. Foram chamados pelas suas aspirações próprias. Foram chamados por várias das motivações, que muitas vezes são até ilícitas. E por falta de uma consciência, de uma convicção de ter sido chamado por Deus, não poucos têm fracassado em meio ao exercício do seu ministério. Em meio ao exercício dos seus dons. Por exemplo, nós temos aqui uma igreja. Você foi dotado por Deus com dons, como eu também fui. Todos nós fomos capacitados. E no decorrer do exercício do nosso ministério, do nosso serviço, é natural que se levante tribulações, porque vivemos em um mundo caído, remamos contra a maré, vivemos em um contexto pós-cristão, e é natural que nós, de alguma forma, enfrentemos alguma natureza de perseguição, de tribulação. E não são poucos que, na primeira dificuldade, por falta desta convicção, desta consciência de que foram chamados pela vontade de Deus, naufragam nos seus ministérios, naufragam no seu exercício, porque se decepcionam com homens. Paulo vê a vida desse homem, o quanto este homem foi traído, quantos se levantaram contra ele, mas ele prossegue para o alvo, como ele diz lá em Filipenses. Ele sabe em quem ele crê, ele sabe quem o chamou, e ele sabe que ele tem uma missão que foi dada por Cristo a ele. E é por isso que no final ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e hoje a coroa da justiça me aguarda. Você tem a convicção do seu chamado? De quem lhe chamou? Quando somos chamados pela religião, cedo, nós vamos nos decepcionar e vamos, em uma linguagem bastante conhecida, vamos querer chutar o pau da barraca. Vamos abrir mão do nosso ministério. E eu não estou falando só de ministério pastoral, só de ministério de liderança. Não, estou falando de ministério que Deus deu para cada um de nós. E que por falta destas convicções, nós deixamos de fazer. E em terceiro lugar, Paulo é um porta-voz que andava em unidade e sintonia com a igreja.
ele diz: Paulo e o irmão Timóteo. A gente sabe que Timóteo, provavelmente, ele foi ali aquele que transcreveu as palavras de Paulo. Paulo, ele ia citando e Timóteo, ele ia escrevendo. Mas Paulo, ele não menospreza o papel de Timóteo. Ele fala da importância da igreja. Embora ele carregue a certeza de que ele é apóstolo de Jesus Cristo, que foi escolhido por Deus e não foi escolhido por homem, mas ele tem um cuidado para isso não levá-lo a surtar, a fim de que ele ficasse soberbo, inchado. Ele sabe da importância da igreja. Paulo não seguia uma carreira solo, de autossuficiência, como se não tivesse importância os demais apóstolos, os outros irmãos. Embora tenha sido o maior missionário que Deus levantou, levando as boas novas de salvação aos gentios, ao mundo, ao Império Romano, aos da casa de César, porque em tudo ele via a providência de Deus. Até o fato dele estar preso lá, ele via isso como providência de Deus. Era Deus abrindo a porta para ele pregar aos soldados, à guarda. E ali Deus o usou para ser instrumento de bênção na vida daqueles homens. Paulo, quando nós lemos as suas cartas, ele sempre deixa claro que ele é alguém acompanhado por colaboradores. É só você ler as cartas, você vê que ele faz questão de destacar aqueles que estão junto com ele nessa caminhada, aqueles que estão junto com ele no ministério. No final da sua vida, ele vê a importância da presença dos irmãos. Ele diz: olha, faz Marcos, que ele me é útil. Aquele Marcos que na primeira viagem missionária já decepcionou Paulo. E Paulo já não quis mais ele na segunda. Mas agora Paulo diz assim: olha, me traz Marcos, ele me é útil. Você vai ver como ele trata os irmãos, a própria igreja. Ele diz assim: a todos os irmãos, meus companheiros, a todos os irmãos, meus companheiros, aqui em Gálatas, capítulo 1, verso 2, no texto que nós lemos aqui em Colossenses, ele diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Essa consciência de família, de unidade, ela é bem certa na cabeça de nos ensinamentos. Nós observamos, por exemplo, lá em Filipenses, quando ele diz: rogo-vos, Filipenses não, irmãos, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de da vocação que foste chamados, com toda humildade,
longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele sabia que as marcas da igreja era a unidade, era a igreja trabalhando, desenvolvendo o seu ministério unida, aonde cada um tinha o seu papel. Você tem o seu papel aqui, eu tenho o meu papel, e juntos nós vamos sendo bênção na nossa geração, fazendo conhecido o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo faz questão de citar Timóteo como um irmão que compartilha, que participa dos mesmos propósitos que Paulo. Ele não era irmão no sentido biológico, ele era um irmão na fé, assim como também os demais. A própria igreja, ela é chamada aqui de irmãos em Cristo, santos fiéis irmãos em Cristo. Essa compreensão da própria igreja como família de Deus, aonde um se importa com o outro, e nós vivemos em meio a esses desafios. Nós vivemos em meio a um desafio de darmos toda a glória a Deus, porque dele, por meio dele, são todas as coisas. Compreendendo que fomos chamados não pela nossa própria vontade, fomos chamados não por homens, e fomos chamados por Deus. Foi Deus que moveu o nosso coração, foi Deus que fez com que as escamas caíssem, as escamas dos nossos olhos, foi Deus que fez com que os nossos ouvidos fossem abertos, a fim de que o Evangelho entrasse no nosso coração e transformasse a nossa vida, como transformou a vida de Paulo. E passou ele a ser uma testemunha viva na sua geração. Deus nos chamou para isso, queridos. E temos aí uma sociedade onde Deus nos colocou para sermos esses santos e fiéis de Deus, santos e fiéis de Cristo. Demonstrarmos, não somente com a nossa verbalização, demonstrarmos com a nossa própria vida quem nos chamou, e desenvolvermos o nosso ministério cabalmente, com fidelidade, enfrentando tudo e todos, em nome de Jesus, não recuando, não dando um passo para retroceder, mas esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, prosseguindo para aquelas que diante de nós estão, olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, para aquilo que nos aguarda, que nós vamos tratar nos próximos domingos. Que Deus nos traga essas convicções ao nosso coração, convicção do nosso chamado, convicção do nosso ministério e convicção da nossa vida em harmonia com os demais irmãos em Cristo Jesus, sabendo que não somos autossuficientes, precisamos uns dos outros. Preciso de você, meu irmão,
você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros nessa caminhada. Esse é o projeto de Deus para nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Deus mova o nosso coração nesta direção, para o louvor da sua glória.